E aí pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Você que não me conhece, eu sou Dário Rodrigues, sou do canal Velho Chico e venho fazendo alguns experimentos aqui e compartilhando aí no YouTube, às vezes no Instagram. E agora nesse momento fiz um transplante de uns piqui, vou estar mostrando vocês aqui. Mas antes eu gostaria de fazer um pedido, se vocês quiserem apoiar o canal financeiramente ou compartilhando o nosso trabalho nas suas redes sociais, eu agradeço muito. Esse nosso trabalho aqui no semiárido possa ser que no futuro irá ter grande relevância. É um sistema que visa a biodiversidade, visa o aumento de produção, mas que nesse início a gente está fazendo testes para depois a gente observar se o que vai melhor, o que sai melhor, o que é mais viável, qual plantas o público mais irá consumir e o que será mais rentável. Então, sobre essas lógicas, a gente precisa de apoio para poder fazer esses trabalhos de pesquisa, uma vez que a gente não tem suporte financeiro para poder estar fazendo todos os trabalhos que a gente deseja fazer aqui. Mas nesse caso a gente vem fazendo uma parte do trabalho. Eu agradeço a sua compreensão e agora eu vou mostrar a vocês aqui a planta do piqui, as mudas, embaixo desse solzão, domingo do mês de junho de 2022, fiz o transplante desses piquezeiros. O ideal é fazer esse tipo de plantio, período chuvoso, mas a gente precisa adiantar algumas coisas aqui, algumas tarefas. E está sendo possível plantar só agora o piqui. Não quis deixar ele ficar muito velho nesse saquinho, porque às vezes novela as raízes, outras vezes não dá para plantar no período correto. Acaba que atrasando algumas coisas, alguns desenvolvimentos. Depois que eu transplanto uma muda, eu faço uma rega com cerca de 20 litros, 10 litros de água. Um regador de regar plantas. Eu usei aquele ali. Aí fazendo essa rega, vai expulsar os bolsões de ar que existe entre o torrão do substrato e a muda. Quando a gente faz essa rega, expulsa os bolsões de ar e ainda contribui com a mistura do material do torrão com o material do solo aqui original, que vai ser a nova base para essa muda de piqui. Aqui nós não está no cerrado, em lugares próximos tem algumas plantas do piqui. Como eu gosto muito dessa planta e eu vejo que essa planta ela está em extinção, principalmente no Goiás, nessa área aí que tem muito agronegócio, eu resolvi colocar ela aqui para fazer um teste, fazer um consórcio aqui agroflorestal nessa linha, onde a gente vai cultivar algumas frutíferas aqui dentro desse espaço. Como não tinha um planejamento para o piqui nesse espaço, eu vim fazer, na verdade não tinha um planejamento para plantar o piqui, só que um amigo do meu irmão estava com 5 mudas. O preço que ele estava pedindo era de R$ 25. Embora seja um valor um pouco alto, eu acredito que seja, mas é uma raridade você ter mudas de piqui, e para propagar o piquizeiro de semente é muito difícil, é uma raridade. Tem que ter muita experiência para poder fazer com que ele germine. Tem uns processos, uns tratos, uns cuidados para poder fazer com que ele germine e demora muito tempo. Houve uma oportunidade de ter essas plantas aqui, uma vez que eu gosto muito da planta. Gosto muito de plantas nativas, no modo geral. E é muito difícil você ter. Quando tem, é cara. Aí estava sobrando dessas 5 mudas. Eu fiquei com 4 mudas, custou R$ 100, meu irmão ficou com a outra. E casou certo porque eu já estava iniciando um projetinho aqui. Para poder fazer o Sorta Forte hoje. Para fazer um plantio de manga, palmer, com laranja, eucalipto e várias outras plantas que vão entrar aqui por estaca e semente. Mas o foco aqui desse projeto, dessa linha, pequeno projeto, é de fato a manga palmer. Só que o espaçamento da manga palmer para fazer a agrofloresta, eu ia usar mais adensado, mas eu falei, então vou colocar mais espécie, vou adensar a manga, vou espaçar a manga, no lugar de 4 mangas,
nesse projeto intercalado, eu substituí a manga pelo o piquezeiro. Eu substituo a manga por mudas de piquezeiro. No caso aqui seria uma mangueira. 12 em 12 metros uma manga. Não, 12 em 12 metros uma manga. Aí no caso, agora ficou a mudança no projeto. Em cima da hora eu tive que fazer essa mudança. Aí, em vez de ser uma manga aqui, é um piqui. Aí lá na frente tem uma manga, daqui 12 metros uma manga. E aqui próximo tem uma banana. Nessa estaca aqui tem uma banana. E lá na outra estaca será uma laranja. E lá na frente a manga. Aí daqui mais dessa muda aqui de piqui para a outra muda, aí sobra um espaçamento de 12 metros. Então a 12 metros está um outro piquezeiro. Aqui está ele. Aqui é mais outra muda de piquezeiro. Aí nesse caso eu espero que essas mudas venham a desenvolver. Eu estava pesquisando e vi que em alguns lugares pessoas já estão plantando o piqui. Estão escolhendo variedades de piqui gigante. São cruzamentos que acontecem naturalmente assim. E em algumas regiões uns piquezeiros dá grande, outros pequenos. Então é de acordo com o clima, bioma, a estrutura do solo e assim por diante. Então esse piqui não sei qual variedade é. Em alguns lugares eles dizem que o piquezeiro estava produzindo em 3 anos. Mas eu sabendo dessa textura de solo aqui que é um pouco difícil, eu observo que o piquezeiro está mais em região arenosa. Ao menos nas regiões próximas aqui o piqui está em região arenosa. Eu espero que ao menos ele se desenvolva aqui. Não estou esperando grandes coisas, mas se eles vierem a me surpreender, será interessante. Ao menos eles não morrerem desse transplante aqui, eles conseguirem sobressair, eu já ficaria feliz em ter somente eles aqui, mesmo se eles não viessem a produzir. Como a gente entende que é muito difícil a gente poder fazer um projeto que seja bem elaborado, que seja feito ali a risco, porque é muito difícil. Às vezes você tem o recurso financeiro, mas você não tem disponibilidade das espécies no local. Às vezes você não tem o dinheiro e também nem as espécies para ser propagada por semente você encontra. Um exemplo como um piquezeiro. Um piquezeiro é difícil demais de ser propagado. E aí, às vezes a gente tem que ao menos incentivar as pessoas que fazem as mudas, a gente ir lá comprar, para poder eles também se interessar a produzir mais. E quem sabe, lá na frente, em projetos futuros que a gente vai implantar ali, mais abaixo, a gente possa ter mais piquezeiro. E outras plantas também do cerrado, da caatinga, plantas que sejam também apreciadas, como araticum. Eu já provei de algumas, agora que eu não estou me recordando o nome. A gente sabe que existem várias frutas saborosas nas florestas. E muitas dessas frutas de floresta a gente traz de outros lugares, por exemplo, aqui o abacateiro de floresta do México, se eu não me engano. Aí tem outras plantas aqui que é de floresta, que é da Ásia, é da Índia, é da África e de vários outros lugares. Só que a gente imagina que essas plantas foi o homem que criou. E elas veio do nada, mas não. Elas vieram de algum bioma, de alguma floresta. E o homem, ao provar essas plantas, foi apreciando e o ser humano foi viajando, foi deslocando para outros lugares, conhecendo nova cultura. Começaram também a dar valor a essas plantas e muitas delas vieram parar aqui no Brasil. E algumas do Brasil possivelmente foram parar no exterior também. Quando o Brasil foi colonizado, esses povos europeus que viajavam à África e outros povos de outras nações, ao migrar eles também traziam sementes
sementes de frutas de alimentos que eles consumiam. E isso foi propagando espécies que você nem imagina que uma planta de manga, de uma jaca e outros tipos de espécies de plantas seja de outros continentes, porque a gente só sabe consumir às vezes e nem sabe a origem daquilo que a gente está consumindo. Então, tu tá plantando e tá analisando essas plantas, observando, conhecendo de onde elas são, para que servem, qual a função dela no ecossistema. Eu imagino que é de grande importância porque ao ver uma espécie, a gente não vai tratar essa espécie simplesmente por ela estar ali. A gente vai entender que ela terá uma função. E aqui eu acredito que a função do piquezeiro inicialmente é tentar salvar o piquezeiro da extinção. Se um dia eles vierem a produzir frutos, tentar aprender a propagar e tratar sementes para poder a gente ter mais piquezeiro espalhado por aí e fazer com que a espécie tenha segurança e que não venha a ficar extinta. O sol daqui é muito forte. Essa planta do piquezeiro pode ser, do piqui, pode ser que ela seja um pouco resistente, mais resistente. Então, por esses alguns fatores desses, nós entende que talvez ele irá sofrer com solo, o tipo de solo. Mas talvez ele encontre interação entre as plantas que já existem aqui, inclusive o capim, e outras plantas que irão compor a mesma linha que ele seguirá. Esperamos que ele seguirá esse novo ciclo da sua vida.